Muitíssimo bem-vindo ao nosso podcast diário Bíblia em um ano, comigo, Padre Adriano Zandoná, conduzindo você. Hoje, nosso episódio número 150, leremos 1 Reis 8, Eclesiástico, capítulos 3, 4 e 5, Eclesiástico, capítulos 3, 4 e 5 e o Salmo 6. Então, o Salmo 6 provavelmente vai ficar como tarefinha aí para você, então fica atento para você ler depois, é importante. Eu gosto muito desses livros com essa sabedoria mais helênica, filosófica, né? Como o Eclesiastes, ou Correlê, ou o Sirácida, o Eclesiástico também é muito interessante. Então preste atenção nesse livro do Eclesiastes, que a gente pode aprender muita coisa boa com esse livro, tá bom? Escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração e compartilhe esse vídeo com no mínimo 3 pessoas. Manda aí para os seus grupos de WhatsApp, isso é muito importante. Ouçamos a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Então convocou Salomão junto de si em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para irem buscar na cidade de Davi, em Sião, a arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas se reuniram junto do rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Levaram-na, assim como a tenda de reunião e todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Tudo foi carregado pelos sacerdotes e levitas. O rei Salomão e toda a Assembleia de Israel, reunida junto dele, conservavam-se diante da arca. Sacrificavam tão grande quantidade de ovelhas e bois que não se podia contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Com efeito, os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e os seus varais. Esses varais eram de tal forma compridos que se podiam ver as 2 extremidades do lugar santo diante do santuário, mas não de fora, e ali ficaram até o dia de hoje. Na arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali depusera no Monte Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os israelitas, depois que saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não puderam ali ficar, para exercer as funções de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor declarou que habitaria na obscuridade. Por isso edifiquei uma casa para a vossa residência, o lugar onde habitareis para sempre. Depois o rei virou-se para a Assembleia de Israel, que se conservava de pé, e a abençoou. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, disse ele, que falou pela sua boca ao meu pai Davi, e que, pela sua mão, acaba de cumprir a promessa que ele fez quando disse: Desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, não escolhi cidade alguma entre as tribos de Israel, para que aí me fosse edificada uma casa onde residisse o meu nome, mas escolhi Davi para reinar sobre o meu povo de Israel. Davi, meu pai, tinha uma intenção de construir um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Quando tiveste a intenção de edificar algum templo em meu nome, fizeste bem. Tu, porém, não edificarás esse templo. Será o teu filho, saído de ti, quem construirá um templo ao meu nome. O Senhor cumpriu, pois, a palavra que pronunciou. Como o Senhor o disse, eu me sentei sobre o trono de Israel, sucedendo ao meu pai Davi, e construí esse templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Preparei um lugar para a arca, onde se encontra a aliança do Senhor, aliança que fez com nossos pais, quando os tirou do Egito. Em seguida, pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a vós, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra.
Vós sois fiel à vossa misericordiosa aliança com os vossos servos, que caminham diante de vós de todo o seu coração. Cumpristes a promessa que fizestes ao vosso servo Davi, meu pai. O que vossa boca falou, realizou-o vossa mão, como hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, realizai a promessa que fizestes ao vosso servo Davi, meu pai, quando lhe dissestes: não te faltará jamais diante de mim um sucessor ocupando o trono de Israel, contanto que teus filhos guardem cuidadosamente os teus caminhos, andando diante de mim como tu mesmo o fizeste. Cumpra-se, pois, presentemente, ó Deus de Israel, a promessa que fizestes ao vosso servo Davi, meu pai. Mas será verdade que Deus habita realmente sobre a terra? Se o céu e o céu dos céus não vos podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. Entretanto, Senhor meu Deus, atendei à oração e às súplicas de vosso servo. Ouvi o clamor e a prece que hoje vos dirijo. Que vossos olhos estejam dia e noite abertos sobre este templo, sobre este lugar do qual dissestes: o meu nome residirá ali. Ouvi a oração que vosso servo vos faz neste lugar. Ouvi a súplica de vosso servo e de vosso povo de Israel quando orarem nesse lugar. Ouvi-os do alto de vossa morada no céu. Ouvi-os e perdoai. Se alguém pecar contra o seu próximo e, fazendo-o jurar, for tomado juramento diante de vosso altar neste templo, vós, do alto dos céus, fareis justiça aos vossos servos, condenando o culpado, fazendo cair sobre ele o seu pecado e justificando o inocente, tratando-o segundo a sua inocência. Quando o vosso povo de Israel for derrotado por seus inimigos, por ter pecado contra vós, se voltarem para vós, dando glória ao vosso nome, e vierem orar e vos suplicar neste templo, ouvi-os do alto dos céus, perdoai o pecado de vosso povo de Israel e reconduzi-o à terra que destes a seus pais. Quando o céu se fechar e não cair mais a chuva, por terem pecado contra vós, se vierem orar neste lugar, dando glória ao vosso nome, e se converterem de seus pecados por causa de sua aflição, ouvi-os do alto dos céus, perdoai o pecado de vossos servos e de vosso povo de Israel, mostrai-lhes o bom caminho que devem seguir, e mandai chuva sobre a terra que destes ao vosso povo como herança. Quando vierem sobre a terra a fome, a peste, a ferrugem, a mangra, os gafanhotos, quando o inimigo cercar o povo nas cidades, quando houver qualquer flagelo ou epidemia, se um homem, se todo o vosso povo recorrer a vós com orações e súplicas, e se cada um, reconhecendo a chaga de seu coração, levantar as mãos para este templo, ouvi-os desde vossa morada no alto dos céus, e perdoai-lhes. Fazei de modo a dar a cada um segundo o que fez. Vós que conheceis o seu coração, porque só vós conheceis o coração de todos os filhos dos homens. E desta sorte eles vos temerão durante todos os dias de sua vida na terra, que destes a seus pais. Quanto ao estrangeiro, que não pertence ao vosso povo de Israel, quando vier de uma terra longínqua por causa de vosso nome, porque se ouvirá falar da grandeza de vosso nome, da força de vossa mão e do poder de vosso braço, quando vier orar neste templo, ouvi-o do alto dos céus, do alto de vossa morada, ouvi-o e fazei tudo o que esse estrangeiro vos pedir. Então todos os povos da terra reconhecerão o vosso nome, vos temerão como o vosso povo de Israel, e saberão que o vosso nome é invocado sobre esta casa que edifiquei. Quando o vosso povo partir para a guerra contra seus inimigos, seguindo o caminho que lhe indicardes, se vos invocarem com o rosto voltado para a cidade que escolhestes, para o templo que edifiquei ao vosso nome, ouvi do alto dos céus as suas preces e súplicas, e fazei-lhes justiça. Quando pecarem contra vós, porque não há homem que não peque,
E quando em vossa ira os entregardes nas mãos de seus inimigos, de sorte que sejam levados cativos pelos seus vencedores a uma terra inimiga, longínqua ou próxima, se, na terra de seu exílio, entrando em si mesmos, se arrependerem de seus pecados e vos suplicarem no seu cativeiro desta forma: nós pecamos, cometemos a iniquidade, procedemos mal. Se eles se voltarem para vós de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos para onde forem levados cativos, e se orarem a vós com o rosto voltado para a terra que destes a teus pais, para esta cidade que escolhestes, para este templo que construí ao vosso nome, ouvi do alto dos céus, do alto de vossa morada, as suas preces e súplicas, e fazei-lhes justiça. Perdoai ao vosso povo os seus pecados e as ofensas que cometeu contra vós. Tornai-os simpáticos aos seus vencedores, de sorte que tenham compaixão deles. Porque Israel é o vosso povo e a vossa herança, que tirastes do Egito, de uma fornalha de ferro. Estejam os vossos olhos abertos às súplicas de vosso servo e de vosso povo de Israel, para ouvi-los quando vos invocarem. Porque vós, ó Senhor Javé, os separastes dentre todos os povos da terra para a vossa herança, como declarastes pela boca de vosso servo Moisés, quando tirastes nossos pais do Egito. Quando Salomão acabou de fazer esta prece e esta súplica, levantou-se de diante do altar do Senhor, onde estava ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. De pé, abençoou toda a Assembleia de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que, como havia prometido, deu a paz ao seu povo de Israel. Não faltou uma palavra sequer de todas as boas palavras que disseram pela boca de seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus esteja convosco como esteve com nossos pais. Não nos deixe nem nos abandone, mas incline os nossos corações para Ele, a fim de que andemos em todos os seus caminhos, guardemos as leis, os mandamentos e os preceitos que Ele prescreveu a nossos pais. Que estas minhas palavras, que supliquei ao Senhor, estejam presentes em sua memória, dia e noite, para que faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, conforme as necessidades de cada dia. Assim, todos os povos da terra reconhecerão que é o Senhor que é Deus e que não há outro fora dele. Que o vosso coração seja todo para o Senhor nosso Deus, sem reserva, a fim de que andeis segundo as suas leis e observeis os seus preceitos, como hoje o fazeis. O rei e todo o Israel com ele imolaram vítimas diante do Senhor. Salomão imolou para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele dia, o rei consagrou o interior do átrio, que se encontra diante do templo do Senhor, pois ofereceu ali os holocaustos e as ofertas, bem como a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze, levantado diante do santuário do Senhor, não bastava para conter os holocaustos, as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Tal foi a festa que Salomão celebrou naquele tempo, e todo Israel com ele, tendo concorrido uma imensa assembleia, vinda desde Emat até a torrente do Egito, diante do Senhor nosso Deus, durante 2 vezes 7 dias, isto é, 14 dias. No 8º dia, despediu o povo. Eles voltaram para suas casas, abençoando o rei, com o coração alegre e contente por todos os bens que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e ao seu povo de Israel. Livro do Eclesiastes, capítulo 3. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar.
tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de apartar-se, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de sua obra? Vi o trabalho que Deus impôs aos homens para que nele se ocupassem. As coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Ele pôs, além disso, no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo a outro. Assim concluí que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante sua vida. Igualmente, é dom de Deus que todos possam comer, beber e gozar do fruto de seu trabalho. Reconheci que tudo o que Deus faz dura para sempre, sem que se possa ajuntar nada, nem nada suprimir. Deus procede dessa maneira para ser temido. Aquilo que é, já existia, e aquilo que há de ser, já existiu. Deus chama de novo o que passou. Debaixo do sol, observei ainda o seguinte: a injustiça ocupa o lugar do direito, e a iniquidade toma o lugar da justiça. Então disse comigo mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para cada coisa e um tempo para cada obra. Eu disse comigo mesmo a respeito dos homens: Deus quer prová-los e mostrar-lhes que, quanto a eles, são semelhantes aos animais. Porque o destino dos filhos dos homens e o destino dos animais é o mesmo, um mesmo fim os espera. Tanto morre um como o outro. A ambos foi dado o mesmo sopro. A vantagem do homem sobre o animal é nula, porque tudo é vão. Todos caminham para um mesmo lugar. Todos saem do pó e para o pó voltam. Quem sabe se o sopro de vida dos filhos dos homens se eleva para o alto e o sopro de vida dos animais desce para a terra? E verifiquei que nada há de melhor para o homem do que alegrar-se com o fruto de seus trabalhos. Esta é a parte que lhe toca, pois quem lhe dará a conhecer o que acontecerá com o volver dos anos? Livro do Eclesiastes, capítulo 4. Pus-me então a considerar todas as opressões que se exercem debaixo do sol. Eis aqui as lágrimas dos oprimidos, sem ninguém para consolá-los. Seus opressores fazem-lhes violência e ninguém os consola. E julguei os mortos que já faleceram, mais felizes que os vivos, que ainda estão em vida. Porém, mais feliz que eles é aquele que não chegou a nascer, porque eu não vi o mal que se comete debaixo do sol. Vi que todo o trabalho, toda a habilidade numa obra não passa de rivalidade de um homem diante do seu próximo. Isso é também fugacidade e vento que passa. O insensato cruza os braços e devora a sua própria carne. Mais vale um punhado de tranquilidade do que 2 punhados de trabalho e de vento que passa. Vi ainda outra fugacidade debaixo do sol. Um homem sozinho, sem alguém junto de si, sem filho nem irmão, trabalha sem parar, e não obstante, seus olhos não se fartam de riquezas. Para quem trabalho eu, privando-me de todo o bem-estar? Eis uma fugacidade e um trabalho ingrato. 2 homens juntos são mais felizes que um só, porque obterão um bom salário para seu trabalho. Se um vem a cair, o outro o levanta. Mas ai do homem só, se ele cair, não há ninguém para levantá-lo. Da mesma forma, se dormirem 2 juntos, aquecem-se. Mas um homem só, como se há de aquecer? Se é possível dominar o homem que está sozinho, 2 podem resistir ao agressor. Uma corda tripla não se rompe facilmente.
Mais vale um adolescente pobre, mas sábio, do que um rei velho, mas insensato, que já não aceita conselhos. Porque aquele jovem saiu da prisão para reinar, se bem que tenha nascido pobre no reino deste ancião. Vi todos os viventes que se acham debaixo do sol apressarem-se junto do jovem que ia sucedê-lo. Era interminável o cortejo dessa multidão, a testa da qual ele caminhava. Contudo, a geração seguinte não se regozijará por sua causa. Tudo isso é ainda fugacidade e vento que passa. Vê onde pões teu pé quando entras no templo do Senhor. Mais vale a obediência que os sacrifícios dos insensatos, porque eles só sabem fazer o mal. Livro do Eclesiastes, capítulo 5. Não te apresses em abrir a boca, nem o teu coração. Não se apresse em proferir palavras diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Por isso, sejam pouco numerosas as tuas palavras. Porque muitas ocupações geram sonhos, e a torrente de palavras faz nascer resoluções insensatas. Quando fazes um voto a Deus, realiza-o sem delonga, porque aos insensatos Deus não é favorável. Portanto, cumpre teu voto. Mais vale não fazer voto que prometer e não ser fiel à promessa. Não permitas a tua boca fazer pecar a tua carne, nem digas ao sacerdote que isso foi apenas uma inadvertência, para não suceder que Deus se irrite com essas palavras e reduza a nada tua empresa. Porque muitos cuidados geram sonhos, e a torrente das palavras despropósitos. Assim, pois, teme a Deus. Se vires na província a opressão do pobre e a violação do direito e da justiça, não te admires, porque o que é grande é observado por outro maior, e ambos por maiores ainda. Sob todos os pontos de vista, uma vantagem para uma nação é se o rei se ocupa com a terra cultivada. Quem ama o dinheiro nunca se fartará. Quem ama a riqueza não tira dela proveito. Também isso é fugacidade. Quando abundam os bens, numerosos são aqueles que comem. Que vantagem há para os seus possuidores, senão ver como se comportam? Doce é o sono do trabalhador, tenha ele pouco ou muito para comer, mas a abundância do rico o impede de dormir. Vi uma dolorosa miséria debaixo do sol, as riquezas que um possuidor guarda para a sua própria desgraça. Caso essas riquezas venham a se perder em consequência de algum desagradável acontecimento, se ele tiver um filho, nada lhe restará na sua mão. Nu saiu ele do ventre de sua mãe, assim nu voltará. De seu trabalho nada receberá que possa levar em suas mãos. Sim, é uma dolorosa miséria que ele se vá assim como veio. Que vantagem terá ele por ter trabalhado para o vento? Todos os seus dias foram consumidos numa sombria dor, em extrema amargura, no sofrimento e na irritação. Eis o que reconheci ser bom, que é conveniente ao homem comer, beber, gozar de bem-estar em todo o trabalho ao qual ele se dedica debaixo do sol, durante todos os dias de sua vida que Deus lhe der. Esta é a sua parte. Se Deus dá ao homem bens e riquezas, ele concede delas comer e delas tomar sua parte e se alegrar no seu trabalho, isso é um dom de Deus. Ele não pensa no número dos dias de sua vida quando Deus derrama em seu coração a alegria. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade e a tua presença no nosso meio. Nos ensina a respeitar a tua presença, o que é sagrado, o templo, a igreja, o sacrário, a comunhão eucarística, que façamos boas comunhões, que te adoremos do jeito que o Senhor quer ser adorado. E nos dê sabedoria, Senhor, para entender o tempo de cada coisa também, sem ficarmos presos somente na nossa vontade, no nosso tempo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vemos aqui, amado filho, amada filha, no 1 Reis capítulo 8,
nós entendemos aqui que a Arca da Aliança foi trazida no templo, e a dedicação do templo narrada mais uma vez, né? Nós já tínhamos lido isso, carregada pelos padres. E dentro da Arca, originalmente, né, inicialmente ela tinha as tábuas da lei, né, dos 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão, mas nesse ponto só tinha as tábuas da lei, só tinham sobrado as tábuas da lei, né? Quando a Arca da Aliança é trazida para dentro do lugar sagrado ali, o Santos dos Santos, a presença de Deus enche o templo de uma maneira tão poderosa, né, que os sacerdotes não conseguem nem fazer o que eles tinham que fazer, né? É uma presença santíssima de Deus, né? Nós temos que reverenciar a presença de Deus no sacrário, no tabernáculo, toda vez que a gente entra na igreja, fazer a genuflexório, né? A genuflexão, colocar um dos joelhos no chão, se a luz do sacrário estiver acesa, se tiver um sacrário, porque é Jesus, é Deus que está ali. E nós vamos novamente para o Correlê, né? O Eclesiastes, o capítulo 3 fala dos ciclos da vida, né, gente? Muito forte isso aqui. Para tudo há um tempo debaixo do céu, há um tempo para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Isso é verdade, sabe? A gente tem que acolher, não fugir das nossas cruzes e acolher o tempo que Deus nos envia, né? O tempo de cada coisa que Deus nos envia, né? É importante a gente saber, sem essa ansiedade do nosso tempo, viver cada tempo. O tempo de cruz é importante, o tempo de glória é importante, né? Muitas coisas a gente pode tirar daqui. Eclesiastes 4 começa já com essa atestando, versículo 1. Não negues uma esmola ao pobre, não desvie dele os olhos, né? Não desprezes quem tem fome, não irrite o pobre na sua indigência, não aflijas o coração daquele que já é infeliz, né? Nós ouvimos aqui. Não recuses tua esmola a quem está na miséria, não rejeites o pedido do aflito, não desvie os olhos do indigente, pois será atendida a imprecação daquele que te amaldiçoa na amargura da sua alma. Olha só, né? O carinho, o respeito que a gente tem que ter por quem está sofrendo, né? Porque Deus vai escutar a lamúria, a reclamação daquele que está sofrendo, né? E o Eclesiastes aqui também, o autor, ele fala sobre a natureza, né, passageira da felicidade na Terra. E que a gente tem que buscar não só o que está aqui, como eu disse ontem, né? Também ele falou, né, sobre a gente não amar o dinheiro, porque o dinheiro nunca vai nos satisfazer totalmente, né? Eu falei um pouquinho sobre isso. Tem pessoas que fazem um salário grande, né, e continuam trabalhando que nem louco para ganhar mais, depois fica doente, morre. Às vezes, né, nem consegue aproveitar tudo aquilo. Temos que tomar cuidado, né? Examinar nossa própria vida para não ter mais essa mentalidade referente a esse mundo, buscando só aqui, né? Buscando mais do que a gente precisa, mas também curtir a vida, viver, curtir os filhos, né? Claro, trabalhar todos nós precisamos, mas que não seja uma coisa assim, sabe? Autopredatória, aquela coisa kamikaze, né? E outra coisa que me chamou a atenção aqui foi o capítulo 5, né, do Eclesiastes. Olha como ele começa. Não te apresses em abrir a boca, nem o teu coração se apresse em proferir palavras diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu aqui na terra. Por isso sejam pouco numerosas as tuas palavras, ou seja, seja humilde diante de Deus, né? Depois ele continua, porque muitas ocupações geram sonhos, torrente de palavras fazem nascer resoluções insensatas. Depois do versículo 3, quando fizeres a Deus um voto, capítulo 5 de Eclesiastes, realiza-o, seja fiel, honra, porque aos insensatos Deus não é favorável, portanto, cumpre o teu voto, né? Não permitas a tua boca, versículo 5, fazer pecar a tua carne, não digas ao sacerdote. Isso foi apenas uma inadvertência. Cuida do que você fala, né? Cuidado com a boca, né? É bem interessante. Depois do versículo 9, como eu já falei, quem ama o dinheiro nunca se fartará. Quem ama a riqueza não tira dela proveito. Isso também é vaidade, é fugalidade, né? Quando abundam os bens, numerosos são aqueles que comem. Que vantagens há para os seus possuidores, se não ver como se comportam, né? Interessante, ele está direcionando o nosso coração para aquilo que é de fato não é passageiro, né? E para encerrar, uma questão interessante poderia ser levantada aqui, né? Você poderia pensar, eu poderia refletir, onde, em quais pontos, em quais circunstâncias da minha vida, alguma coisa não é nunca o suficiente, não importa o tanto que eu tenha. Leva isso para a oração, peça a Deus a graça de valorizar o que precisa ser valorizado de verdade, né? Sabe, não é que a gente precisa dos bens, a gente tem que contar com eles de alguma forma, mas a gente tem que ter sabedoria para viver a vida
sem ser escravo somente do ter, do querer, do possuir, porque isso também é vaidade, isso aprisiona o nosso coração, né? Gente, vamos fazer juntos o Salmo, que é o nosso Salmo 6. Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, em oitava, Salmo de Davi. Senhor, em vossa cólera não me repreendais, em vosso furor não me castigueis. Tende piedade de mim, porque me desfaleço. Sarai-me, pois sinto abalados os meus ossos. A minha alma está muito perturbada. Vós, porém, Senhor, até quando? Voltai, Senhor, livrai minha alma, salvai-me pela vossa bondade. Porque no seio da morte não há quem de vós se lembre. Quem vos glorificará na habitação dos mortos? Eu me esgoto gemendo todas as noites. Ponho de pranto minha cama, com lágrimas inundo o meu leito. De amargura meus olhos se turvam. Esmorecem por causa dos que me oprimem. Apartai-vos de mim, vós todos que praticam o mal, porque o Senhor atendeu às minhas lágrimas. O Senhor escutou minha oração, o Senhor acolheu a minha súplica. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados, recuem imediatamente cobertos de confusão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família. Olá, episódio 147 do nosso podcast diário Bíblia em um ano, sou eu, Padre Adriano Zandoná. Hoje leremos 1 Reis 5, 2 Crônicas 7, 8 e Salmo 66. Escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações, o padre quer rezar por tudo isso. E vem fazer parte da nossa família, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, tem muita coisa boa para você aqui. Ouçamos a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributo e ficaram-lhe sujeitos durante todo o tempo de sua vida. A casa de Salomão consumia diariamente para o seu sustento 30 coros de flor de farinha e 60 de farinha, 10 bois cevados e 20 de pasto, 100 cordeiros, além de veados, gazelas, gamos e as aves cevadas. Salomão dominava em toda a terra, além do rio, e sobre todos os reis dessas regiões, desde Tasfa até Gaza, e estava em paz com todos os povos vizinhos. Judá e Israel, desde Dan até Bersabeia, viviam sem temor algum, cada qual debaixo da sua vinha e de sua figueira, durante todo o tempo que reinou Salomão. Salomão tinha 4.000 manjedouras para os cavalos de seus carros e 12.000 cavalos de sela. Os intendentes, cada um no seu mês, proviam as necessidades de Salomão e de todos os que se sentavam com ele à mesa real, de modo que nada lhes faltava. Por seu turno, levavam também ao lugar onde fosse preciso cevada e palha para os cavalos de carga e de montaria. Deus deu a Salomão a sabedoria, uma inteligência penetrante e um espírito de uma visão tão vasta como as areias que estão à beira do mar. Sua sabedoria excedia a de todos os orientais
e a de todo o Egito. Ele era o mais sábio de todos os homens, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, do que Emã, Chacol e Dorda, filhos de Maol, e sua fama espalhou-se por todos os povos vizinhos. Pronunciou 3.000 sentenças e compôs 1.005 poemas. Falou das árvores, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota dos muros. Falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinham pessoas ouvir a sabedoria de Salomão, da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Quando Hiram, rei de Tiro, soube que Salomão fora ungido rei em lugar de seu pai, enviou-lhe os seus servos, pois Hiram fora sempre amigo de Davi. Salomão, de seu lado, mandou a Hiram a seguinte mensagem: Eis que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo em nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que teve de sustentar, até o dia em que o Senhor pôs os inimigos sob a planta de seus pés. Agora, porém, o Senhor deu-me paz de todos os lados. Não há mais inimigos nem calamidades. Por isso, penso em edificar um templo em nome do Senhor meu Deus. O Senhor, com efeito, falara isso a Davi meu pai nestes termos: Teu filho, que farei sentar em teu lugar no trono, é que me edificará um templo para o meu nome. Dá ordem, pois, aos teus servos, que me cortem cedros do Líbano. Meus operários trabalharão com os teus, e pagarei a estes o salário que pedires, pois sabes que não há ninguém entre vós que saiba cortar árvores como os sidônios. Hiram, ouvindo a mensagem de Salomão, encheu-se de grande alegria e disse: Bendito seja o Senhor que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para governar esse grande povo. Em seguida, mandou responder a Salomão: Recebi tua mensagem. Farei tudo o que desejas acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Meus servos as descerão do Líbano até o mar, e dali as farei conduzir em jangadas até o lugar que me designares. Ali as desatarão e tu as mandarás receber. De teu lado corresponderás aos meus desejos, fornecendo víveres à minha casa. Hiram deu, pois, a Salomão tanta madeira de cedro e de cipestre quantas ele quis. E Salomão deu-lhe 20.000 coros de trigo para o sustento de sua casa, bem como 20 coros de óleo bruto. Isto fornecia Salomão a Hiram cada ano. O Senhor tinha dado tanta sabedoria a Salomão, conforme prometera. Houve paz entre Hiram e Salomão, e fizeram aliança entre si. O rei Salomão escolheu 30.000 operários em todo Israel. Ele os mandava por seu turno ao Líbano, 10.000 cada mês. Passavam ali 1 mês no Líbano e 2 meses em sua casa. Adoniram dirigia os trabalhos. Salomão tinha ainda 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra na montanha, sem contar 3.300 contramestres que presidiam os vários trabalhos, os quais davam ordens ao povo e aos operários. O rei ordenou que extraíssem grandes e belas pedras que deviam ser talhadas para os alicerces do templo. Os operários de Salomão e os de Hiram talharam as pedras, enquanto os gibeeus preparavam as madeiras e as pedras para a construção da casa. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7. Quando Salomão terminou essa prece, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto com os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, tanta era a glória que enchia o edifício. À vista do fogo que descia e da glória do Senhor que enchia o templo, toda a multidão de israelitas se prosternou com o rosto em terra sobre o pavimento, e, prosternados, puseram-se a cantar: Louvai o Senhor, porque Ele é bom,
porque sua misericórdia é eterna. O rei e todo o povo ofereceram então um sacrifício em presença do Senhor. Salomão imolou 22.000 touros e 120.000 ovelhas. Foi desse modo que o rei e o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes mantinham-se em seus postos, igualmente os levitas com os instrumentos de música do Senhor que Davi tinha mandado fazer para celebrar os louvores do Senhor. Quando confiou-lhes essa função de cantar os louvores do Senhor, porque sua misericórdia é eterna, os sacerdotes diante deles tocavam trombetas, enquanto toda a multidão dos israelitas mantinha-se de pé. Salomão consagrou a parte central do átrio que está em frente da fachada do templo do Senhor. Ofereceu ali holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que tinha feito não era suficiente para os holocaustos, oferendas e a gordura das vítimas. A celebração dessa festa, presidida então por Salomão, para todo o povo de Israel, durou 7 dias. A multidão congregada desde a entrada de Emat até a torrente do Egito era enorme. No 8º dia, realizou-se a assembleia solene, pois tinham celebrado a dedicação do altar, assim como a festa, durante 7 dias. No 23º dia do 7º mês, Salomão mandou o povo de volta para suas tendas. Estavam todos alegres e contentes por causa dos benefícios que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e ao seu povo de Israel. Acabara, pois, o rei, o templo e o palácio real. Tinha levado a bom termo tudo o que tencionava fazer no templo do Senhor e em sua própria residência. Durante a noite, o Senhor lhe apareceu. Ouvi, disse ele, tua oração, e escolhi este lugar, para que seja o templo no qual me oferecerão sacrifícios. Quando eu cerrar o véu, e não houver mais chuva, quando ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou quando enviar a peste contra meu povo, se meu povo, sobre o qual for invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei sua terra. Doravante, meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar, pois, para o futuro, escolho e consagro este templo, para que meu nome nele resida para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nele para sempre. Quanto a ti, se andares na minha presença, como fez teu pai Davi, se puseres em prática tudo o que prescrevi, se observares minhas leis e meus preceitos, elevarei o trono de sua realeza, como prometi a teu pai, dizendo-lhe que jamais lhe faltaria descendente que ocupasse o trono de Israel. Mas, se vos desviardes de mim e negligenciardes os preceitos e mandamentos que vos prescrevi, para servirdes a outros deuses e render-lhes culto, então vos exterminarei da terra que vos dei, e arrojarei para longe de mim este templo que consagrei a meu nome, e dele farei para todas as nações pagãs, objeto de fábula e de riso. Este templo, tão excelso, será para todos os transeuntes um objeto de espanto. Eles dirão: como tratou o Senhor dessa maneira esta terra e este templo? E responderão: é porque abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito, e se apegaram a outros deuses, prostrando-se diante deles e rendendo-lhes culto. Eis porque fez sobrevir a eles todas essas calamidades. Segundo livro das Crônicas, capítulo 8. A cabo de 20 anos, Salomão tinha construído o templo do Senhor e sua própria residência. Reconstruiu também as cidades que Irã lhe tinha dado, e nelas estabeleceu os israelitas. Em seguida, atacou Emat de Soba e se apoderou dela. Construiu Tadmor no deserto e todas as localidades que serviam de entreposto na terra de Emat.
construiu Bet-Horon Superior e Bet-Horon Inferior, cidades fortificadas providas de muralhas, portas e ferrolhos. Construiu Baalat e todas as localidades que lhe serviam de entrepostos de aprovisionamento, as cidades para os carros, as cidades para a cavalaria e tudo quanto achou bom construir em Jerusalém, no Líbano e em todo o território submetido ao seu poder. Toda a população que tinha sobrevivido dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, tudo o que não era de Israel, todos os descendentes desses povos que tinham ficado na terra sem que Israel tivesse podido exterminar, Salomão submeteu-os como pessoal de trabalho pesado, o que são ainda hoje. Nenhum israelita foi empregado nos trabalhos de Salomão como escravo. Foram seus guerreiros, chefes de suas tropas de eleição, comandantes de seus carros e de sua cavalaria. Os contramestres do rei, colocados à frente dos obreiros, eram em número de 250. Salomão mandou buscar a filha do faraó da cidade de Davi para a residência que tinha construído para ela. Minha mulher, disse ele, não deve habitar na casa de Davi, rei de Israel. Essa habitação na qual entrou a arca do Senhor é um santuário. Então Salomão ofereceu ao Senhor holocaustos no seu altar, que tinha construído diante do pórtico. Cada dia oferecia os sacrifícios prescritos por Moisés, igualmente aos sábados, nas neomênias e nas 3 festas do ano, festa dos ázimos, festa das semanas e festa dos tabernáculos. Conforme as disposições tomadas por seu pai Davi, empossou as diversas classes de sacerdotes em suas funções, assim como os levitas em seus ministérios de louvar o Senhor e no seu serviço cotidiano em presença dos sacerdotes. Finalmente, os porteiros para cada porta, de acordo com sua categoria. Assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. Em nada se afastaram das disposições que tinha tomado com referência aos sacerdotes, aos levitas e ao que se relacionava com os tesouros. Dessa forma, foi levada a efeito toda a obra de Salomão, desde a fundação do templo até seu acabamento. O templo do Senhor estava, pois, terminado. Então Salomão dirigiu-se a Asion-Gaber e a Elat, nas praias do mar, na terra de Edom. Hirã enviou-lhe por meio de seus servos navios e marinheiros experimentados. Eles foram a Ofir com os servos de Salomão e de lá trouxeram ao rei 450 talentos de ouro. Vamos começar lendo juntos o Salmo 66. Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, tenha Deus piedade de nós e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós a luz de sua face, para que se conheçam na terra os seus caminhos, e em todas as nações a sua salvação. Que os povos vos louvem, ó Deus, que todos os povos vos glorifiquem. Alegrem-se e exultem as nações, porquanto com equidade regeis os povos e dirigis as nações sobre a terra. Que os povos vos louvem, ó Deus, que todos os povos vos glorifiquem. A terra deu o seu fruto, abençoe-nos o Senhor nosso Deus. Sim, que Deus nos abençoe e que o reverenciem até os confins da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vemos aqui o encontro de 1 Reis e 2 Crônicas, né? A cronologia não está batendo muito, porque em uma o templo já foi construído, em outros o templo vai ser construído, mas são narrativas similares, né? O livro de Reis é a narrativa dos reinos do norte, e o livro de Crônicas é a narrativa do reino do sul, se não me falha a memória, se eu não estou invertendo a ordem, né? Mas só para dizer que são duas narrativas das mesmas histórias, mas por visões diferentes, perspectivas diferentes. Gente, em 2 Crônicas 7, nós vimos como Deus respondeu Salomão, a oração de Salomão na dedicação do templo, né? Deus demonstrou o seu poder, a sua presença, mandando fogo do céu, né? Do céu ali no templo.
E o templo, gente, era essencial, porque a presença de Deus ia permanecer ali para sempre, né? Ali o povo ia oferecer os seus sacrifícios de adoração, né? E assim como nós vimos aqui, a gente precisa adorar a Deus da forma que Ele quer ser adorado, não da forma que a gente acha. E nós, como cristãos, nós já vimos, Jesus já falou a forma que Ele quer ser adorado na última ceia, é a Santa Missa, é o ápice do sacrifício. Isto é o meu corpo, tomai e comei, isto é o meu sangue, tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Ali Ele instituiu, está lá no Evangelho de Lucas, né? Capítulo 22 seguinte, do 19 seguinte, você vai lendo tudo. Mas Jesus instituiu o sacerdote fazer isso, que haja alguém para fazer isso, ofertar o corpo e o sangue na minha memória, né? E recebam o meu corpo e o meu sangue, que não é um símbolo, é o meu corpo e o meu sangue. Desde o primeiro século, a missa é celebrada com a estrutura que a gente tem, você sabia disso? A oração eucarística 2, por exemplo, ela foi composta por Santo Hipólito de Roma no ano 130, se eu não me engano. Nós estamos em 2025 hoje, se você está ouvindo hoje, né? Talvez você está ouvindo em outros anos, em outras épocas, mas veja bem, gente, como é sério. Desde o começo, claro, uma coisa ou outra mudava, mas a estrutura era a mesma. Se começava, pedia perdão dos pecados, se glorificava, lia as leituras, o glória, né? Depois lia as leituras, depois se fazia as preces, depois alguém expunha a leitura, o ancião, o presbítero ali, né? O padre. Presbiterói do grego quer dizer ancião, aqueles que estavam à frente da igreja. Depois eles ofertavam os dons, depois a oração eucarística, consagravam o corpo e sangue de Cristo, invocando o Espírito Santo, comungavam, faziam a oração final e iam embora. Então a missa é celebrada desde o primeiro século. Não é uma coisa que foi inventada no século XVI, porque alguém falou que estava tudo errado, 1.600 anos de história, tudo errado, e agora nós estamos reinventando a roda. Mais uma vez eu repito, quando você diz, com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, tem muitos amigos protestantes, mas quando eles dizem, olha, por 1.600 anos tudo foi errado, Martinho Lutero inventou e descobriu a verdade. Eles estão chamando Jesus de mentiroso, porque Jesus prometeu no Evangelho, eu estarei com a igreja, com vocês todos os dias, até o final dos tempos, minha assistência não vai falhar e as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Então Jesus mentiu por 1.600 anos? A gente tem que ter sensatez, né, gente? Voltando agora para Salomão, Deus disse a Salomão ali que ele estaria com Salomão, como esteve com Davi, mas se Salomão seguisse Deus, né, fosse fiel. Se ele servisse outros deuses, Deus disse ali, né, que ele ia expulsar Salomão da terra. Mas olha, veja bem, mesmo Deus tendo dado essa ordem direta a Salomão ali, para permanecer próximo dele, né, em adoração e fidelidade, nós vemos que Salomão, nós vamos acompanhar aqui ao longo dos livros que nós estamos lendo, ele acabou se desviando, né? Salomão começou, nós já vimos, né, aqui, tomar esposas de nações estrangeiras, o que Deus tinha prometido, proibido, desculpa. Mas tudo bem, já que ele pegou as esposas de nações estrangeiras, ao invés de ele trazer as esposas para a aliança com Deus, para a fidelidade a Deus, para a conversão a Deus, sendo que ele era do povo de Deus, o rei do povo escolhido, separado para Deus, não. Ele trouxe as esposas de fora e permitiu que elas continuassem adorando os seus falsos deuses, na idolatria. E ele até construiu depois, no final, templos para os falsos deuses delas. Isso abriu Salomão para a idolatria. Gente, a maior adoração que Deus espera de uma pessoa é a obediência. Ainda que Salomão fosse o homem mais sábio de Israel, ele não teve disposição para obedecer a Deus, né? E saiba que a única forma de você amar a Deus de verdade é obedecendo a Deus. Como está escrito na Bíblia, a gente já leu em vários lugares, Deus não quer sacrifícios, Ele quer obediência. Claro que o sacrifício, a oração, ela é importante, mas não adianta você ser um homem austero, uma mulher que reza e desobedece. Não vive a lei de Deus, sabe? Deus quer a nossa obediência. Isso é muito importante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilha esse vídeo com mais pessoas, coloca nos seus grupos de WhatsApp para mais pessoas receberem essa palavra. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje,
Você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer... Olá, Deus abençoe você. Hoje é episódio 62 do nosso podcast diário Bíblia em um ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná, muito feliz de ter você aqui. Hoje nós estamos mudando, né, o período, então eu estou lendo a Bíblia dividida nos 12 grandes e principais períodos aí da história da salvação. Então hoje nós leremos 1 Reis 12, 2 Crônicas 10 e 11 e começaremos, ao invés dos Salmos, o livro dos Cânticos, do Cântico dos Cânticos, leremos o capítulo 1. Hoje vai ser um pouquinho mais extenso porque é início de um novo período, às vezes a gente precisa explicar bastante, né? Concluímos ontem o episódio, o checkpoint messiânico, lendo o Evangelho de Marcos, e agora voltamos então para o Antigo Testamento. Gente, a cor é preta, você vai ver que na bordinha aí da thumb, né, do card aí que está em cada vídeo vai ter a cor preta, porque é o período mais difícil da história de Israel. Olha, se você é nova aqui, eu quero convidar você a se inscrever no canal, fazer parte da nossa família. Todo dia eu posto o Evangelho do dia, a homilia aqui. Todo dia tem o texto às 6 da tarde. Todos os dias ao meio-dia entra o projeto Bíblia em um ano, o vídeo de cada dia explicando a Bíblia. Tem a playlist dos meus clipes, com os clipes do meu DVD, que estão muito bonitos, dos meus DVDs, na verdade, né? Tem também a playlist das orações poderosas, que tem muitas orações fortes ali. Tem a playlist das minhas pregações do programa Sorrindo para a Vida, do meu programa Para Ser Feliz, dos vídeos aleatórios sobre cura interior, sobre casamento, família, sobre temperamento, sobre muitos assuntos. Você pode escolher uma playlist e deixar rolando, maratonar aqui no meu canal, tá bom? Vamos ouvir então a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se tinha juntado ali para proclamá-lo rei. E chegou essa notícia aos ouvidos de Jeroboão, no Egito, onde ainda estava refugiado, para escapar à face do rei Salomão. Mandaram, pois, buscá-lo no Egito, onde habitava. Então Jeroboão foi com toda a Assembleia de Israel, e disseram a Roboão: Teu pai impôs-nos um jugo pesado. Alivia agora a rude servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e seremos teus servos. Ele respondeu-lhes: Ide-vos e voltai à minha presença dentro de 3 dias. E o povo retirou-se. O rei Roboão consultou os anciãos que tinham servido ao seu pai Salomão durante a sua vida. Disse-lhes: Que me aconselhais responder a esse povo? Se hoje fores amável com esse povo, responderam-lhe, e cederes, se lhe falares com benevolência, eles serão para sempre teus servos. O rei, porém, deixando de lado o conselho dos anciãos, foi consultar os jovens que tinham crescido com ele e eram seus familiares. Disse-lhes: E vós, que me aconselhais responder ao povo? Ele pede-me que eu alivie o jugo que lhe impôs o meu pai. Os jovens que tinham crescido com ele responderam-lhe: Assim dirás a esse povo que te falou, dizendo: Teu pai tornou o vosso jugo pesado, tu, porém, alivia-nos. Assim lhe dirás: Meu dedo mínimo é mais grosso que os rins de meu pai. Se meu pai vos impôs um jugo pesado, eu o farei ainda mais pesado. Se ele vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Chegou o 3º dia. Jeroboão, seguido de uma grande multidão, apresentou-se diante de Roboão, pois ele dissera: Voltai a mim dentro de 3 dias. O rei falou com dureza ao povo:
sem fazer caso algum do conselho dos anciãos. Respondeu ao povo como lhe aconselharam os jovens: Meu pai impôs-vos um jugo pesado? Eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai vos castigou com açoites? Pois eu vos castigarei com escorpiões. E o rei não atendeu ao povo, porque assim o dispusera o Senhor, para realizar a palavra que tinha dito a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aías de Silo. Vendo que o rei não os atendia, o povo respondeu-lhe: Que temos nós a ver com Davi? Que temos nós de comum com o filho de Jessé? Vai, pois, para as tuas tendas, ó Israel. Cabe a ti tratar de tua casa, ó Davi. E os israelitas retiraram-se para as suas tendas. Roboão reinou, no entanto, sobre os israelitas que habitavam em Judá. O rei Roboão enviou Adoram, superintendente dos trabalhos. Mas os israelitas apedrejaram-no e ele morreu. O rei subiu então precipitadamente no seu carro e fugiu para Jerusalém. Desse modo separou-se Israel da casa de Davi até o dia de hoje. Ouvindo os filhos de Israel que Jeroboão tinha voltado, convidaram-no à sua assembleia e aclamaram-no rei de todo Israel. Só a tribo de Judá ficou fiel à casa de Davi. Roboão, quando chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 guerreiros de Escol, a fim de pelejar contra a casa de Israel e restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Mas Deus falou a Semeias, homem de Deus: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, bem como toda a casa de Judá e de Benjamim e a todo o restante do povo. Dize-lhes: Eis o que diz o Senhor: Não façais guerra aos vossos irmãos, os israelitas. Volte cada um para a sua casa. Tudo isso se fez por minha vontade. Eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram, como lhes ordenara. Jeroboão constituiu Siquém na montanha de Efraim e lá fixou residência. Depois deixou Siquém para edificar Fanuel. E disse consigo mesmo: Pode bem ser que o reino volte para a casa de Davi. Se o povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, e o seu coração se voltar para o seu senhor, Roboão, rei de Judá, eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Basta de peregrinações a Jerusalém. Eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso foi uma ocasião de pecado, porque o povo ia até Dan para adorar um desses bezerros. Jeroboão construiu também templos em lugares altos, onde estabeleceu como sacerdotes homens tirados do meio do povo e que não eram levitas. Instituiu também uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, à semelhança da que se celebrava em Judá, e subiu ao altar. Fez o mesmo em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha mandado fazer. Estabeleceu igualmente em Betel sacerdotes para os lugares altos que tinha edificado. No 15º dia do 8º mês, isto é, no mês que tinha escolhido ao seu bel prazer, subiu ao altar que tinha edificado em Betel para celebrar a festa com os israelitas. Subiu ao altar para queimar o incenso. Segundo livro das Crônicas, capítulo 10. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel se tinha reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nabate, estava nesse tempo no Egito, para onde tinha fugido, para escapar do rei Salomão. Soube disso e retornou. Tinham-no mandado chamar. Jeroboão e todo Israel vieram, portanto, dizer a Roboão: Teu pai nos impôs um jugo pesado. Alivia, portanto, esta dura servidão e este jugo pesado que ele nos impôs. Nós seremos teus servos. Voltai, respondeu ele, a mim daqui a 3 dias. E a multidão se retirou. O rei Roboão
Aconselhou-se então com os anciãos que tinham cercado seu pai Salomão durante sua vida. Que me aconselhais vós? Disse-lhes ele, a responder a esse povo. Disseram: Se tu te mostras bom para com este povo e dás atenção a ele, se lhe falas com benevolência, será teu servo para sempre. Mas Roboão negligenciou o conselho que lhe davam os anciãos para, por sua vez, consultar os jovens de sua roda, que tinham crescido com ele. Que me aconselhais vós? Disse-lhes ele, a responder a este povo que me pede que eu alivie o jugo imposto a ele por meu pai. Os jovens que tinham crescido com ele responderam: Eis as palavras que terás para o povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, tu nos alivia. Tu lhes dirás assim: Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Impôs-vos meu pai um jugo pesado? Eu o tornarei mais pesado ainda. Ele vos castigou com açoites? Eu vos castigarei com escorpiões. 3 dias depois, Jeroboão, seguido de toda uma multidão, apresentou-se diante de Roboão, uma vez que o rei tinha dito: Voltai a mim depois de 3 dias. O rei respondeu-lhes com dureza, desprezou o conselho dos anciãos e deu-lhes uma resposta no sentido do conselho de seus companheiros. Meu pai, disse ele, impôs-vos um jugo pesado, eu o tornarei mais pesado ainda. Castigou-vos meu pai com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Assim, pois, o rei não escutou o povo. Era isso uma disposição divina para a realização da promessa que Deus fizera a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aías de Silo. Ao ver que o rei não os escutava, o povo israelita lhe fez esta declaração: Que parte temos nós com Davi? Nada temos em comum com o filho de Jessé. Cada um para suas tendas, ó Israel. A ti compete cuidar de tua casa, Davi. E todos os israelitas voltaram para suas casas. Roboão só exerceu seu poder sobre os israelitas que ainda habitavam nas cidades de Judá. Enviou Aduram com a missão de aliviar os impostos, mas os israelitas o apedrejaram e ele morreu. Então o rei teve que se apressar em subir num carro e fugir para Jerusalém. Foi assim que se produziu a dissidência da casa de Israel, que dura ainda hoje. Segundo livro das Crônicas, capítulo 11. De volta a Jerusalém, Roboão mobilizou as tribos de Judá e de Benjamim em número de 180.000 guerreiros escolhidos para atacar a casa de Israel e reintegrá-la ao reino de Roboão. Mas a palavra do Senhor foi dirigida ao homem de Deus, Semeias, nestes termos: Dirige-te a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os de Israel que habitam em Judá e Benjamim. Dize-lhes: Eis o que diz o Senhor: De modo algum ireis fazer guerra a vossos irmãos. Voltai, cada qual para a sua casa, pois é por mim que esses acontecimentos se realizaram. Dóceis à palavra do Senhor, renunciaram a atacar Jeroboão e voltaram. Roboão, portanto, ficou em Jerusalém. Construiu cidades fortes no território de Judá. Construiu Belém, Etam, Tíqua, Betsur, Odolam, Gat, Maresa, Zif, Aduram, Laquis, Azeca, Saraá, Aialon e Hebron, todas cidades fortificadas, situadas em Judá e Benjamim. Fortificou esses lugares, nomeou para eles governantes e neles estabeleceu depósitos de víveres, óleo e vinho. Fez em cada cidade um arsenal de escudos e de lanças, fazendo delas verdadeiras praças fortes. Judá e Benjamim ficavam-lhe, portanto, fiéis. Os sacerdotes e levitas que habitavam no território de Israel vieram de todas as partes aderir ao seu partido. Os levitas abandonaram suas terras e suas propriedades para irem habitar em Judá ou em Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os tinham destituído de sua função de sacerdotes do Senhor. Jeroboão, com efeito, nomeara sacerdotes para os lugares altos, para o culto dos bodes e dos touros que tinha feito. Após os levitas,
Todos aqueles das tribos de Israel que procuravam de coração o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecer seus sacrifícios ao Senhor, o Deus de seus pais. Vieram assim reforçar o reino de Judá e reafirmar o poder de Roboão, filho de Salomão. Isso durou 3 anos, pois durante um triênio seguiram o roteiro traçado por Davi e Salomão. Roboão tomou por esposas Maalat, filha de Jarmute, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Esta deu à luz aos filhos Jeus, Somorias e Zoom. Depois dela, tomou por esposa Maaca, filha de Absalão, que lhe deu Abias, Etai, Ziza e Solomite. Dentre todas as suas mulheres e concubinas, Roboão teve mais predileção por Maaca, filha de Absalão. Teve 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Deu o primeiro lugar a Abias, filho de Maaca, na qualidade de chefe de seus irmãos, pois ele o destinava ao reino. Teve muita habilidade para distribuir todos os seus filhos pelas praças fortes, pelas diversas regiões de Judá e de Benjamim. Assegurou-lhes uma pensão copiosa e deu-lhes muitas mulheres. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aprendemos aqui hoje com as leituras, por esse período novo que a gente começa hoje, o período dos reinos divididos. Nos ensina a aprender, Senhor, a aprender com os erros, a aprender com tudo aquilo que a gente lê e entender que essa é a nossa história, que nós não julguemos quem errou, porque nós também somos muitas vezes dirigidos pelos nossos instintos, fazemos escolhas irrefletidas, causamos tanto mal, tanta divisão, que nós nos tornemos mais sábios, Senhor, para em tudo fazer o que é certo, seguindo a Tua voz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, estamos no período dos reinos divididos, né? Que é a mais complicada, viu? Das narrações bíblicas aqui, do período da história do povo de Deus em toda a Bíblia. As 10 tribos do norte, né, acabaram ficando desgostosas por causa do rei, o jeito que o rei, né, que estava no sul, ali em Judá, né, as tribos do sul é Judá e Benjamim, são Judá e Benjamim, eles acabaram ficando desgostosos por causa do jeito que o rei os estava tratando, cobrando muito imposto, né, o rei Salomão. Então, quando veio o seu filho, o Roboão, eles foram falar, olha, tem como diminuir esses impostos que nós estamos pagando, que está sendo muito difícil. Só que, infelizmente, o Roboão, sem sabedoria, ele consultou os mais velhos, os mais sábios. Os sábios falaram, olha, trate o povo bem, eles vão amar você para sempre. Mas daí ele foi escutar os jovens, né, aqueles que queriam falar, que falaram o que ele queria ouvir, e falaram para ele, olha, se Salomão cobrou 10% de imposto, você vai cobrar 20%. Então ele falou, olha, a vida de vocês vai ficar mais dura ainda na minha mão. Então já estava assim, a situação já estava tênue, né? Tinha só uma linhazinha, uma linha, né? Segurando a união entre os dois reinos, a comunhão. E quando Roboão falou sem sabedoria, olha, eu vou cobrar mais impostos, isso foi a pólvora, né? A faísca que precisava para detonar a pólvora. E os reinos se dividiram, as 10 tribos do norte se dividiram e ficaram as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, com o rei, e Jeroboão se tornou o rei do norte. Então veja bem, a falta de sabedoria desse homem, né, de Roboão. Gente, muitas vezes não é só impondo que a gente vence, mas é dialogando. Até você que é mãe e pai, você tem uma criança, não é porque você é mãe e pai que você tem que sempre impor e que ele está sempre errado. Escuta também seu filho. Saiba dialogar, saiba dar um passo atrás, saiba fazer algumas concessões inteligentes e, sobretudo, para manter a comunhão, né? Para manter a unidade da família, do trabalho, da empresa. Mas, sobretudo, escute as pessoas certas, busque conselho com as pessoas certas. Com quem é mais sábio que você, com quem viveu mais, com quem é bom de coração. Porque, às vezes, uma escolha irrefletida, olha, essa escolha irrefletida de Roboão gerou desgraça atrás de desgraça, desculpa o termo, sabe? Nós vamos ver agora no período dos reinos divididos, tanta idolatria, tanta coisa. Ele podia ter dado um passo atrás, tudo bem, eu vou diminuir
os impostos, vamos continuar junto, você vai ter mais representatividade aqui na sua tribo, né, lá do norte, vai ter mais representatividade aqui na minha corte. Vamos conversar, né? Política também é uma arte de diálogo, né? Mas eu vi as pessoas erradas, foi orgulhoso, jovem que não sabia, querendo impor-se pela força, deveria ter sido mais humilde e gerou tudo isso, né? Esse período mostra pra gente que a obediência a Deus e aos profetas, né, gente, nós vamos ver isso, é essencial para a sobrevivência do povo, né? Fidelidade e santidade precisam ser o centro, né, da vida do povo. E justamente o que não acontece, a idolatria gera muita maldição, gera exílio, né? A mensagem dos profetas que foi falado durante esse tempo é muito aplicável para nós, né? E é importante a gente entender o seguinte, que a aliança com Davi assegurava, né, que Davi e os seus descendentes seriam reis sempre ali no sul, né, em Judá. Mas com o reino do norte criando a sua própria monarquia, eles também criaram, infelizmente, o seu templo, o seu lugar de adoração, né? Porque o rei do norte, das 10 tribos do norte, não queria que eles fossem, os seus súditos, ao templo de Jerusalém, que estava lá no sul, com medo deles ficarem lá e servirem a Roboão. Então ele construiu lugares de adoração em Betel e em Dan. E construiu o que era totalmente proibido pela lei, que eram bezerros de ouro, né, para serem adorados. Criou suas próprias festas, dias de festas religiosas, sendo que Deus tinha revelado tudo através de Moisés. Então ele caiu num tempo muito forte de idolatria, né? Ele criou a idolatria. E Deus foi enviando profetas. É importante a gente diferenciar qual profeta fala para o norte, qual profeta fala para o sul, qual é o contexto, isso é importante, tá? E os profetas foram chamando-os à obediência, ao retorno para Deus. Só que, infelizmente, muitos dos profetas foram mortos. Eles não ouviram, né, a voz dos profetas, né, e aconteceu muita carnificina também. E mais uma vez eu digo, como Roboão foi insensato, né? Como ele buscou conselho com as pessoas erradas. A gente não pode buscar conselho com quem fala o que a gente quer ouvir, tá, gente? Geralmente um bom conselheiro é alguém que pensa diferente, né? E voltando ao assunto, quando Jeroboão estabeleceu os lugares de adoração lá no norte, muitos dos levitas, que eram sacerdotes, né? A tribo dos sacerdotes, eles fugiram para Judá, porque eles falaram, nós não vamos participar dessa idolatria, né? Então, o rei impediu o povo de ir ao templo em Jerusalém, né? Estabeleceu os lugares ali de adoração e fez isso. Isso era um ato total de idolatria, gente. O povo de Israel era chamado para dar glória a Deus e amá-lo, né, de todo o coração. E mesmo eles cometendo esse erro, essa idolatria, Deus sempre, na sua misericórdia, enviou profetas para chamá-los de volta à fidelidade, para chamá-los de volta a ouvi-lo. Mas, infelizmente, muitas vezes eles não ouviram, né? Mas olha, Deus ele não desiste de nós. Quando a gente está no erro, ele vai enviando profetas. A gente tem que saber ouvir, né? Os padres, os profetas, as pessoas que Deus envia, né? Estão pregando a verdade ali para que a gente volte para o caminho certo, né? Nós vemos também hoje, vamos começar a ler, o Cântico de Salomão, né, gente? E o que é o Cântico de Salomão ou o Cântico dos Cânticos? O Cântico de Salomão é um livro da Bíblia hebraica, né, que celebra o amor romântico, a paixão entre um homem e uma mulher. Nós vamos ver os elogios dele, né? Há uma visão erótica do amor. Essa é a interpretação literal, mas tem a interpretação também alegórica, né? Que o livro é uma alegoria da relação entre Deus e o seu povo, Deus e Israel, entre Cristo e a igreja, né? Cristo é o esposo, a igreja é a esposa, e na parousia, na volta de Cristo, vai acontecer essa consumação eterna, né, do amor entre o esposo e a esposa. Mas é bem interessante, a gente vê também uma celebração do amor humano ali, né? É bonito, mas também nessa dimensão alegórica, né, a gente precisa entender, né, o que o livro quer dizer, mas é bem interessante. O livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 1, vai ficar ali como tarefinha para você hoje. Como eu disse, ele descreve tanto um casamento como um relacionamento entre Deus e o seu povo, né? E ele está repleto de linguagem figurativa, né, gente? A poesia emprega o uso do artístico da linguagem, né? Como se fosse uma narrativa de prosa, etc. Mas é diferente, assim, é própria da cultura hebraica, né? Expressões figurativas de uma cultura antiga, muitas vezes é difícil de se traduzir, né? Por exemplo, quando ali se fala, né, no capítulo 4, teus cabelos são como um rebanho de cabras, as tuas faces como uma romã partida. Para nós, esse tipo de coisa
você tem a fragrância das árvores do Líbano. Às vezes é difícil entender, porque hoje a gente não tem mais essas categorias, que eram coisas honrosas naquela época, mas que hoje para nós são engraçadas até, né? Mas enfim, leia, faça a sua experiência, é Bíblia, é revelação, é importante a gente conhecer. Que dê sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte